Oi, tá. Oi, som, beleza? Já pode falar? Pronto. Então, boa noite para quem está no online, para quem está assistindo de casa a nossa aula e para aqueles que estão aqui presentes. Eu vou ficar responsável em conduzir com vocês raciocínio lógico matemático para esse edital. E a gente vai falar algumas coisinhas antes de começar. Alguns alertas, alguns cuidados e uma referência grande que vocês têm, que foi a prova que aconteceu domingo agora da SEMEC. 5 dias hoje que aconteceu a prova. E o edital de vocês é Ctrl+C, Ctrl+V, o edital do administrativo. É o mesmo conteúdo programático. São os mesmos conteúdos, certo? Sem tirar e nem pôr um a mais ou um a menos. E aí algumas dúvidas que surgem e que as pessoas ficam me perguntando: Fernando, vai cair proposições? Vai cair tabela verdade? Vai cair aquele negócio de negação do se então, do se somente se? Não vai cair esse assunto, certo? Não vai. Tem professor ensinando isso em sala. Isso não vai cair. Não está no edital. Quando esse assunto é cobrado, tem que aparecer lá tabelas verdades, lógica proposicional, proposições, tem que aparecer assim no edital. E lá tem lógica argumentativa, lógica quantitativa. Você trabalha desses problemas, questões de associações, questão de espaço e tempo, questões de matemática básica. Esses conteúdos vão cair. E o IDECAM é craque nesse tipo de assunto. Nós vamos ver aqui no nosso curso. 2. 70% do edital de vocês é matemática. PA, PG, análise combinatória, probabilidade, sistemas lineares, numeração, aritmética básica, geometria. Vocês já viram lá que tem geometria? Geometria plana. E o IDECAM apenas colocou geometria plana. O que é que a gente vai estudar de geometria plana, professor? Tudo. Porque a gente não sabe o que é que vai cair. Tudo que vocês imaginem, a gente vai ter que citar e trabalhar com vocês. Desde triângulos, quadriláteros, círculos, circunferências, polígonos e a parte de geometria espacial. Então, é um edital que, em linhas, é pequenininho, né? Mas por trás ele é extenso. E a diferença da SEMEC é que são 10 questões. Se 5 questões já faz uma diferença gritante, tu imagina quantas? 10. Veio mais questões de raciocínio do que de SUS. Então, mais um motivo para a gente dar uma certa importância. É claro que em concurso público a gente tem que dar importância para tudo, mas uma importância e um olhar diferente para raciocínio lógico. O que é a disciplina que vai resolver, o que vai decidir, tanto ela quanto a língua portuguesa. Vou fazer aqui mais ou menos um check-up do que foi sábado e domingo, porque nós trabalhamos intensamente nesse concurso da SEMEC. Eu até pensei que eu ia descansar uma semana, aí, Fundação Municipal. Não foi nem 2 dias descansando, desde terça que eu já estou dando aula para a Fundação. Então preste atenção. Prova de professor ciclo 2, que foi sábado de manhã. Quando os alunos saíram, prova linda, professor, maravilhosa. O que o senhor falou para a gente estava na prova. Prova super fácil, até fácil demais. Ficamos espantados. Todo mundo fazendo 4, 5 pontos, 4, 5 pontos. Beleza, show, graças a Deus a prova foi boa. Sábado à tarde, professor ciclo 1, IDECAM. Quando deu 6h30, só era choro, carinha de raiva. E o pessoal, que prova foi essa, pelo amor de Deus? Isso não foi coisa de Deus. Zerei, estou eliminado, estou eliminada. Só que a gente não tinha acesso à prova. Eu só pegava o feedback do pessoal. Calma, uma questão assim, calma, uma questão assado. Eu, gente, calma. Isso até meia-noite eu respondendo aluno. Aluno chorando, mandando áudio chorando, era a minha vida e eu não vou passar. E eu, calma, gente, calma. Vamos esperar a prova chegar, a gente vai tirar algum feedback, ou então vamos ver se tem alguma questão para anular, coisa desse tipo. Beleza. Sábado todinho, revisão para auxiliar educacional. Auxiliar educacional administrativo é que o edital é parecido com o de vocês.
Prova da manhã. Que prova linda, professor. Show de bola. 10 questões maravilhosas. Tudo que o senhor falou na revisão e nos cursos estava lá. Calendários, questão de geometria, probabilidade. Beleza. Prova da tarde. Que prova cachorro, professor, pelo amor de Deus. Então o IDECAM não manteve padrão nenhum. E é assim que o IDECAM faz, ele não mantém padrão. Principalmente nessas provas básicas. Você pode se deparar com uma prova altamente dificultosa ou uma prova mediana. O que você precisa fazer é sempre estar num patamar bem elevado para fazer essas provas, tá bom? Tentar absorver o máximo de conhecimentos nessa caminhada. Porque é assim que se trabalha com o IDECAM. É uma banca meio diferenciada. Eu trabalho com ela desde 2017. Eu já vi tanta coisa acontecer. Isso aqui não é para fazer medo, não. É para alertar mesmo. É para vocês assim, eu tenho que estudar, eu vou estudar. O que eu disse para a turma da tarde, digo para vocês. A partir de hoje, até o dia 7 de julho, esse período todo, ele é seu. Ele é seu, ele é seu. Não é de mais ninguém. Então, se realmente é o que você quer, se é essa vaga que você está pleiteando, certo? Ou que você deseja, é aquilo que você estava esperando, lute por ela. Não espere e nem transfira responsabilidades. Você tem a sua responsabilidade, o preparatório tem um dele, o professor tem um dele. Então, não transfira responsabilidades. Você tem que estudar. Você tem que ter horários para estudar. Você tem que ter horários para sentar e fazer questões. E resolver, e aprender, e entender o que a banca vai te cobrar e como ela pode te cobrar. Qual a nossa função? Orientar vocês para isso. Aqui ninguém vai estudar matemática como se estuda em ensino fundamental e médio. Mas existem algumas situações que você precisa lembrar. Hoje à tarde eu estava numa turma e a aluna disse assim, eu estava fazendo a questão e era uma divisão. E eu fiz a divisão rápida ali para dar o resultado. Ela parou e perguntou, professor, faça bem essa divisão que eu não lembro mais não. Eu disse assim, pô, você vai ter que procurar lembrar, porque não é para parar uma aula para poder ensinar a divisão não. Infelizmente não dá, porque eu atraso todo o cronograma. Aprender a dividir é uma coisa íntima, uma coisa sua. Se você tem dificuldade, vai treinar, porque você vai lembrar disso, com certeza. Mas não é para o preparatório para estar parando a aula para ensinar como é que se faz uma divisão. Não dá. Então, tem certas coisas que dependem muito de você. Se você tem problemas ou dificuldades ou algum tipo de problema com a base da matemática, o momento de sanar essa dificuldade é agora, paralelo ao preparatório. Tem que fazer isso. Porque o IDECAM explora muito bem matemática básica nas questões dele. Ideias de equivalência de fração, de divisão de fração, a gente vai ver aqui agora. Então, tem alguns pontozinhos que a gente vai ter que lembrar com vocês, mas depois vocês vão ter que estudar. Façam isso. E vocês vão percebendo que vocês vão evoluir, se vocês realmente e efetivamente fizerem isso aí que eu estou pedindo para vocês. Praticar, estudar. Tá? É um concurso, gente, da esfera municipal, mas que todo mundo vem para cá. O Brasil todo vem para cá. Tem uma enfermeira em Brasília chamada Fernanda Barbosa. Ela é bem conhecida, né? Ela é coach de enfermagem. E ela me ligou essa semana. Professor, eu estou levando 1.200 alunos para uma revisão aí em Teresina. Você pode dar aula de raciocínio para a gente? Posso. Terça-feira eu vou estar no canal dela no YouTube, dando uma aula para o povo do Brasil todo. Gente do Brasil todo vem para cá. O Rômulo Passo está trazendo uma caravana para cá também, no mesmo dia. Isso é fato para se amedrontar? Claro que não. Mas só para você entender que concurso hoje não tem barreiras. Do jeito que o povo do Piauí sai para fazer, o povo de lá vem para cá também. Então é um concurso grande. É um concurso assim de uma proporção que vocês nem imaginam. Ou vocês podem até imaginar. Tá? E o que vai realmente decidir são as básicas. Escreve o que eu estou te falando. É português e é matemática. São essas duas que vão decidir. São 20 questões. É muita questão para um concurso. Então vamos cuidar? Vamos trabalhar? Vamos combinar uma coisa, pessoal, aqui na turma, tá? Eu já falei para o Gilberto, avisei que quero combinar com vocês. Quando a jornada me ligou quarta-feira, disse assim, ó, o teu horário é na sexta, eu já tinha previamente agendado um compromisso hoje. Certo? Não nada com aula, é um compromisso particular. Eu tenho uma outra atividade, eu sou policial civil, e eu estou de plantão.
certo? Eu poderia muito bem ter mudado o meu plantão, mas eu não consegui mudar meu plantão. Então, hoje eu estou de plantão, eu estou aqui, e aí a gente vai combinar uma coisa. Hoje a gente vai pegar direto, tá bom? A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo. Mas aí na frente eu compenso esses minutos que vão faltar. Não se preocupem, tá bom? Todos esses minutos vão ser compensados. Ninguém sai daqui prejudicado. Só hoje que eu tive esse probleminha, eu não tive tempo hábil de fazer essa mudança. Tá bom? E quem for sair para algum lugar depois daqui tomar uma geladinha, eu estou na Blitz hoje, tá? Professor, não. Viu? Eu tô na Blitz hoje e eu vou estar lá. Viu? Então, não. Olha o que aconteceu sábado. Eu estava na Blitz, trabalhando, na Anselmo Dias, naquela ponte que dá acesso ao Disseu. E a prova domingo, sábado, foi de... Sábado não, domingo. Eu estava de plantão. Não, foi sábado mesmo. Aí a prova foi à tarde. Olha o que aconteceu, essas coisas acontecem comigo. Eu estava aqui tirando plantão e passa uma moto. E para a moto na Blitz. Um mototáxi e uma mulher atrás. Quando eu olhei para a mulher, era uma aluna minha que tinha acabado de sair da prova. E foi a prova cão, a prova que todo mundo ficou reclamando. Ela tirou o capacete e falou, ô professor, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei olhando assim parado, professor, tinha que me ver. Ô, meu Deus, não vou passar. E começou a chorar no meio de todo mundo ficou olhando assim. Ela me deu um abraço, por favor, e me abraçou. Calma, calma. A prova estava ruim, eu não vou passar. Calma, e desesperado. Eu disse, gente, calma. Peguei nela aqui, tá calma, eu não posso nem falar contigo agora, mas vai para casa, relaxa, que amanhã a gente conversa, tudo tal. E chegou um monte de policial ao meu redor. O que aconteceu aí? Tu tá pegando a moto da mulher? Assim, não, 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 não. Ela é minha aluna. Ainda bem que os policiais sabem que eu sou professor. Ela é minha aluna. A prova não foi legal para ela. Vá para casa. E ela foi. E eu disse, meu Deus do céu. No outro dia, quando a gente recebeu a prova, a gente fez um recurso de uma das questões. Ela vai ser anulada. É a questão de círculos. Porque não estava no edital. Não tinha círculos no edital. A turma da tarde. A de sequência não vai ser, não. Vai não. Porque o recurso que preparar de sequência, cara, é uma coisa surreal. Aquela questão dá para fazer ela por aritmética. Eu resolvi a prova no meu canal. Depois eu vou dar o endereço do canal para vocês verem lá. A prova está lá, respondida. E eu fiz sem ser pelo que falaram. Dá para fazer ela de boa. Agora ela é difícil. Complicadíssimo. Vamos lá. Razões. No edital de vocês tem razões especiais. São 4 razões especiais. Mas você tem que entender uma coisa. Quando você trabalha razão na matemática, associe essa palavra a esta bem aqui, ó. Razão nada mais é do que uma divisão. Uma divisão entre duas grandezas. Toda vez que eu falar ou emitir essa palavra para vocês, lembre que ali eu estou dividindo grandezas. Existem duas grandezas aqui, ó. As grandezas de mesma espécie e aqui aparece uma razão especial chamada escala. E existem as razões de espécies diferentes. E aqui existem 3 razões especiais. Uma chamada de velocidade, a outra chamada de densidade demográfica, e a terceira chamada de consumo médio. Essas aí são as 3 grandezas de espécies diferentes e aquela é a grandeza de mesma espécie. Vou já explicar essa diferença para vocês.
Essas 4, elas são intituladas de razões o que, pessoal? Especiais. Das 4, o IDECAM adora esta daqui e esta daqui. Entre as duas, a que mais cai é sobre isso, velocidade. O IDECAM usa e abusa de cobrar questões desse conteúdo, velocidade. Vamos falar primeiro de escalas. O que é uma escala? Para que é que serve essa escala? A escala, ela é muito usada, por exemplo, na confecção de maquetes, plantas, de confecção de mapas. Os geógrafos, os cartógrafos, quando fazem mapas, usam escalas. E a escala, gente, é uma relação que existe entre o tamanho no desenho, também chamado tamanho do mapa, dividido pelo tamanho, pelo comprimento real. O professor chega para o seu aluno, naquelas feiras de ciências, e propõe que eles façam a maquete da igreja São Benedito. Ou você chega para comprar um terreno, está doido para comprar um terreno, um lote de chácara, chega bem na Santa Teresa, ou em algum povoado desse próximo, Cacimba Velha, aí o cara chega, ó, tem uns lotes aqui. Aí eles desenham no mapa, né, numa folha, o formato do terreno. Aqui é a rua, aqui é os lotes. Ou você vai comprar um apartamento, aí você vê a maquete do apartamento, que é a planta do apartamento. Ele pega o tamanho real e reduz ele para o desenho. Ele utiliza justamente o que, pessoal? Uma escala. Mas como eu estou trabalhando com tamanhos, com comprimentos, as unidades aqui devem ser iguais. Por exemplo, quando você vai montar ou calcular uma escala, se a distância ou o tamanho no desenho estiver em metros, o real também deve estar em quê, pessoal? Em metros. Por isso que eu chamo de grandezas de mesmo o quê, pessoal? Tem que estar na mesma unidade. Então, o que você vai trabalhar muito nessas questões é conversão. Porque não vai dar na questão as grandezas com a mesma medida. Ele vai te obrigar a fazer conversão, a transformar. E como você representa uma escala? A representação. Eu vou te dar alguns exemplos de escala aqui, ó. Uma escala como essa. Quando eu olho para ela, eu faço a seguinte leitura: 1 para 100. Isso quer dizer o quê? 1 para 100. Eu desenhei a distância de Teresina a Parnaíba no mapa e usei a escala 1 para 100. Quem manda na escala, quem comanda a escala é esse segundo número aqui, pessoal. Nessa escala, o segundo valor é justamente quem? 100. Nessa aqui, qual é o segundo valor? E nessa terceira? Quando você usa uma escala 1 para 100, eu estou dizendo para vocês que o tamanho real foi reduzido quantas vezes? 100 vezes para o mapa do desenho. Quando eu uso a escala 1 para 2000, eu estou dizendo para vocês que o tamanho real foi reduzido quantas vezes? 2000. Ou aqui, eu estou reduzindo 100.000 vezes. A escala indica quanto você reduziu ou quanto você ampliou, dependendo do ponto de vista, da forma como ele vai abordar essa questão. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Posso apagar esse pedaço? Um professor de matemática pediu que os alunos construíssem uma maquete de um campo de futebol.
Ele chegou na turma e falou assim, queridos, o comprimento real de um campo de futebol é 120 metros. E a largura do campo de futebol é 90. Isso aqui são as dimensões reais. O tamanho real das dimensões de um campo de futebol. Aí o tio falou assim para os meninos, construam uma maquete desse campo e usem a escala 1:300. Qual é o comprimento desse campo de futebol na maquete em centímetros? E quanto vale a largura do campo de futebol em centímetros? É a pergunta que eu faço para vocês. E esse é o modelo de questão que pode aparecer para vocês na questão. Dificilmente ele vai te pedir para tu calcular a escala. Ele já vai te dar a escala. Ele quer que você descubra ou o tamanho no mapa ou o tamanho real. Bora pensar? Tem que pensar. Se a gente raciocinar e entender, fica fácil. Qual é o comprimento desse campo? Mas aqui está em quê? E lá ele quer em quê? O que é que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa? Transformar. Converta. Tá bom? Porque a resposta tem que ser em centímetros. Então você vem para cá e vai lembrar. Dentro de 1 metro, cabem quantos centímetros? Quanto? Centímetros. O que, pessoal? 100. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1000. Lembra do que eu falei no começo? Que o IDECAN quer que você lembre essas coisinhas básicas, porque se você enganchar bem aí, a questão não anda. Olha só, para transformar isso aqui para centímetros, você vai multiplicar por 100, porque dentro de 1 metro cabem 100 centímetros. E aí você vem aqui, ó, e encontra 12.000 centímetros. Pronto. Quem é que comanda a questão? É a escala. O que é que eu preciso olhar naquela escala? O primeiro ou o segundo número? O segundo. Quem é o segundo número daquela escala, gente? Pronto. Esse segundo número está indicando que esse comprimento real aqui foi reduzido quantas vezes? Para chegar na escala. Se eu estou reduzindo, eu vou dividir. Você vai pegar esse cara e vai dividir. Por quê, pessoal? 300. Bora ser feliz? 2 zeros, 2 zeros. Ficou quanto aqui em cima? 120 dividido por 3. Encontramos quem, pessoal? 40. Pronto. Lá no desenho, o comprimento desse campo vai ter que tamanho, pessoal? 40 centímetros. E o mesmo raciocínio você vai aplicar para a largura. A largura real vale quanto? Transforma para centímetro, multiplica por quem? Aqui vai dar quanto? 9.000. Esse tamanho real, 9.000, foi reduzido quantas vezes? Divide por 300. Corta, corta. 90 dividido por 3. Vai dar quanto, irmãos? Pronto. Lá na maquete do professor, a largura do campo tem 30 centímetros. Beleza? Tranquilo? E aí a gente vai só esquematizar uma ideia. Quando a questão te der o tamanho real e te pedir o desenho, você sempre vai dividir pelo segundo número. Tudo bem? Divide. Eu vou estar reduzindo. Se a questão fizer o contrário, lá na questão, ele te dá o tamanho no mapa e te pede o tamanho real, você não está mais reduzindo, você está o quê, pessoal? Aumentando, não é isso? Aí se você estiver aumentando, você não divide, você faz o quê, pessoal? Multiplica. Por quem? Pelo segundo número. Beleza? Combinado assim? Pode ficar à vontade, copie.
vontade. Por favor, para mim. Eu vou deixar bem aqui carregando, tá bom? Eu acho que é só esse que funciona. Não, não, pode ficar à vontade. Só esse pedaço eu posso. Só esse aqui. Aí nós temos a segunda razão especial, que é a velocidade. Também isso é bem abordado pelo IDECAM. A gente vai lembrar lá, nem na verdade a gente vê isso aqui lá na matemática, a gente vê isso aqui com mais ênfase na física. Lá no ensino médio, quando você vai trabalhar física, primeiro assunto, um dos primeiros assuntos é o estudo da velocidade. Mas a velocidade é uma razão. A velocidade nada mais é do que a razão entre quem, pessoal? A distância percorrida, dividido por quem? Pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Basicamente é isso aqui, o cálculo da velocidade, distância pelo tempo. Por que elas são de espécies diferentes? Porque aqui em cima é a unidade de comprimento e aqui embaixo é a unidade de quem? De tempo. São espécies diferentes. É por isso que quando você vai ler a razão, as unidades cobradas são estas: quilômetro por hora e a outra, metro por quem, pessoal? Por segundo. São as duas unidades de velocidade, quilômetro por hora, metro por segundo. E aí desde a SEMEC que eu estou sempre mostrando isso aqui, que eu não sei se a banca vai cobrar, mas não custa nada a gente aprender.
a conversão. Como é que eu faço para converter uma velocidade que está em km por hora para uma velocidade em metros por segundo? É uma relaçãozinha. Quando a tua velocidade estiver em km por hora e você quiser transformar essa danadinha bem aqui para metro por segundo, basta você dividir ela por 3,6. Aí você faz a conversão. Por exemplo, 72 quilômetros por hora. Quanto essa velocidade vale em metros por segundo? Só simplesmente uma conversão, uma transformação de km barra h para metro por segundo. Eu vou pegar esse valor e vou ter que dividi-lo por quanto, gente? 3,6. Aí você executa a divisão e vai achar 20 metros por segundo. Se fosse o contrário, se fosse de metro por segundo para quilômetro por hora, você só faz mudar a operação. Não vou dividir, vou o quê? Multiplicar por 3,6. Aí você executou essa conversão. Isso aqui já apareceu em provas de concurso, simplesmente para converter. Questão direta. Ou pode aparecer dentro do contexto. Eita, tenho que converter. É mais fácil. É uma saída. Então não esquece que para calcular a velocidade, pegue a distância e divida por quem? Pelo tempo. É uma razão. Show de bola? Tranquilo? Então, depois de copiado, vamos ver a questão do nosso material, a questão 4. Turma, todas as questões desse material são do IDECAM. Todas. Quarta questão. Num mapa cuja escala é 1 para 800 mil, a distância em linha reta entre duas cidades é de 25 centímetros. A velocidade média de um avião que leva 20 minutos para percorrer a distância entre essas duas cidades é de... Vamos lá, por parte. A primeira informação que ele dá para a gente bem no começo é a escala. Qual o valor dessa escala aí? 1 para 800 mil. A escala foi dada. 1 para 800 mil. Show de bola. Logo em seguida, qual a outra informação que aparece para nós? A distância entre duas cidades. Essa distância aí é a distância real ou é a distância no mapa? No mapa. É a distância no desenho. Tá? A distância no mapa entre essas duas cidades, A e B, é de 25 centímetros. Aí ele faz a seguinte pergunta. Ele muda de escala e pede o que para a gente? A velocidade de um avião que leva 20 minutos para percorrer a distância entre essas duas cidades. Olha para as tuas alternativas. Todas estão em quilômetro por quê, gente? Por hora. Ou seja, a minha distância tem que estar em quilômetros. E o meu tempo? Em horas. Na questão, ele deu tempo? Ele deu tempo? Qual o tempo da viagem? Eu tenho que converter esse tempo para quê, pessoal? Para hora. Na questão, ele nos deu a distância real entre as duas cidades? Não. Ele deu a distância onde? No mapa. Tem como a gente achar a distância real? Tem.
Então vamos lá, ó. O que eu tenho na questão? A escala. O que eu tenho na questão? O mapa. Toda vez que eu tiver um mapa, o desenho, e eu quero descobrir o real, eu vou reduzir ou vou ampliar? Eu multiplico ou divido? Por qual valor, pessoal? 800 mil. Então vem comigo, bora ser feliz aqui, ó. Qual a distância do mapa aí? 25. Converte isso aqui e joga lá para o real. Vou pegar esse valor e vou multiplicar por 800 mil. Para não perder tempo, esquece aquela porrada de zero. Ó. Foca no 25 em quem, pessoal? Quanto é 25 vezes 8? 200. Aí você preenche o restante com os zeros. Quantos zerinhos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Centímetros. Eu não fiz nenhuma conversão. Vocês perceberam isso? Eu só fiz multiplicar. E a resposta que nós encontramos está em centímetros. Mas eu não quero essa resposta em centímetros. Eu quero em quê? Então, eu tenho que fazer a conversão. Como é que eu faço essa conversão? A gente vai voltar para a quarta série. Falar da quarta série, lá da tia Suzete, da tia Dalva. A tia Suzete, quando explicava esses assuntos para a gente, ela falava daquela unidade de comprimento, tinha aquela escadinha de conversão. Me ajuda a construir ela? Vai. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui nós estamos aonde? Estamos no... Eu estou aqui, tá? Ele quer ir para onde, pessoal? Eu vou andar com a minha vírgula para a direita ou para a esquerda? A vírgula vai deslocar também para a... Quantos pulinhos eu vou dar até chegar lá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então essa vírgula vai deslocar para a esquerda quantas casinhas, pessoal? 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ela para bem aqui. Ficou que valor, irmãos? Então a distância entre essas duas cidades é 200 o quê? Quilômetros. Descobri a distância entre elas. Mas não terminei a questão, porque eu quero o quê, pessoal? A velocidade. O avião vai sair de uma cidade para outra e vai andar que distância? E vai gastar quanto aí, pessoal? 20 minutos. Aí ele quer que você encontre a velocidade. Então vamos embora. Está faltando alguma coisa antes de aplicar a fórmula? Tá, não está? Você tem que prestar atenção no tempo. O tempo que ele deu na questão é 20 o quê? Minutos. Só que esse cara precisa estar em quê, pessoal? Em horas. E aí? Isso aqui em horas vale quanto? Vale menos que uma hora, não vale? Se você pensar, vamos tentar pensar sem fazer cálculo. A hora tem quantos minutos? 20 minutos é o quê de uma hora, pessoal? A terça parte. É ou não é? É 1/3 de hora. Isso aqui é a mesma coisa de 1/3 de hora. Então, bora ser feliz? A velocidade é a distância, que é quanto? Dividido pelo tempo, que vai ser quanto, irmãos? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A velocidade vai ser 20 vezes 3. A velocidade vai ser quanto, irmãos? 600 quilômetros. Essa é a velocidade do nosso avião. Tem gabarito? Qual é a resposta? Letra A. Olha o pessoal do online, o gabarito da questão é a letra A. Eu vou colocar o gabarito bem aqui para vocês, tá bom? Que vai ficar na gravação. Olha o tamanho dessa questão. E é o tanto que eu tenho que raciocinar. Só que ele é um pensamento e um raciocínio reto, não é isso? Não dou saltos. Eu trabalho a escala, depois eu trabalho quem? A velocidade. O que é que tem de dificultoso? As conversões. Não pode errar as conversões. Tudo bem? Tranquilo?
Decâmetro. Segunda questão. Dois carrinhos se deslocam com velocidades constantes, um de encontro ao outro, conforme indicado a seguir. Qual é o tempo necessário para que eles se choquem? Qual é o tempo necessário para que eles se choquem? Gente, esse modelo de questão é característico do IDECAM. Esse modelo de questão aqui. Às vezes ele cria um modelo de questões com carrinhos. Já teve questões que ele colocou uma tartaruga e uma lebre, um indo ao encontro da outra, ou uma perseguindo a outra. E sempre ele combina perguntando qual o tempo que leva para eles se encontrarem. Esse modelo de questão a gente vê muito na física, tá? E eu não vou entrar no mérito da física agora. Eu só quero que vocês memorizem uma situação aqui que vai te ajudar a resolver esse modelo de questão. Não vou ter que falar sobre velocidade relativa, então não convém falar sobre isso. Então vamos lá. Velocidade relativa. Trocando por miúdos. O que é que você vai fazer na questão? No desenho tem dois carrinhos, não tem aí? Em cada carrinho, se você prestar atenção no desenho, ele colocou a velocidade de um e do outro, não colocou? Um tem velocidade 4, o outro tem velocidade 3. Qual vai ser a ação de vocês? Vamos combinar aqui. Você vai transformar essas duas velocidades em uma. Não me pergunte o porquê, porque senão eu vou ter que entrar e explicar aquilo, tá bom? Você vai transformar duas velocidades em uma. E a partir desse momento, você vai trabalhar com essa velocidade. As duas velocidades, você vai converter em uma. Só que você precisa ficar atento a isso. Se os carros tiverem sentidos opostos, ou seja, se um carrinho estiver indo um ao encontro do outro, a velocidade relativa é a soma das duas velocidades. E quando os carrinhos tiverem mesmo sentido, quando um carrinho estiver perseguindo o outro, ó, até que o de trás encosta no da frente. Então, eles estiverem no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença entre eles. Pronto, é só você memorizar isso aqui. E aí vai e faz a questão de boas. Nessa questão aí, os carrinhos estão em sentidos opostos ou no mesmo sentido? Então, vou fazer o que com as duas velocidades? Somar. Eu tenho uma que é 4 e a outra que é 4, 3. Então, você vai somar. A velocidade relativa é 4 mais 3, que dá quanto? 7. A partir desse instante, irmãos e irmãs, você vai começar a trabalhar com quem, pessoal? Com 7. Esquece o 4 e esquece o 3. O foco de vocês é o 7. Qual é a distância entre esses dois corpos aí no desenho? A distância entre eles é de 420.
O que ele está pedindo para a gente? Não é o tempo de encontro? Não é o tempo que um se choca com o outro? Então, o tempo é a distância dividido por quem, pessoal? Pela velocidade. E a distância? E a velocidade? Quanto é 420 dividido por 7, irmãos? 42 por 7 não dá 6? Vocês vão levar quanto tempo para se chocarem um com o outro, pessoal? 60 segundos. Só que aí não tem 60 segundos, tem o que aí? 1 minuto, não tem? Então, gabarito, 1 minuto. Tem essa resposta aí? Só correr para o abraço e ser feliz. Se tivermos a mesma relação, só mudaria que você ia subtrair. Professor, e se desse assim 75 segundos? É só converter. 75 segundos é o que, pessoal? 1 minuto e 15 segundos. Marcaria. Mas a ideia é sempre essa. Tem que observar se eles estão em sentidos opostos ou se estão no que pessoal aí mesmo. Transforma duas em uma. E você trabalha normal. Comprar a ideia? Pegar a ideia? Essa é a ideia para resolver esse modelo de questão. Tá? Densidade demográfica. Não é tão comum aparecer, não só no IDECAN, em concursos, tá? Mas está no edital, vamos falar sobre isso. Também é uma razão especial. Ela é muito utilizada para você verificar quantos habitantes por quilômetro quadrado existem em determinada região. O IBGE faz muito isso, né? Quem estuda geografia física, quem trabalha populações, usa sempre assim, a densidade demográfica do Brasil, 200 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a média. Então você vê às vezes uma manifestação que ocorreu no Leblon, no Rio de Janeiro, em Teresina, e fala assim, ó, a estimativa da Polícia Militar é que 1 milhão de pessoas compareceu ao evento. Se você souber a área daquele lugar, dá para você saber a densidade demográfica. Quantas pessoas tinham por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. É simples. O que é a densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes de uma determinada região dividido por sua área. Essa área geralmente em quilômetros quadrados. A densidade demográfica é tantos habitantes por quilômetro quadrado. Ou ele pede a densidade, ou ele já te dá a densidade e pede qualquer uma dessas relações. Não tem muito o que inventar nesse modelo de questão, não. Ele é bem direto. E aí eu procurei e achei uma questão do IDECAN. Foi difícil, mas eu encontrei. Questão 3. Bora ver essa questão 3 aí. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área ocupada por esses habitantes. Sendo assim, a densidade demográfica da cidade do Rio Pomba, Minas Gerais,
sabendo que ela ocupa uma área em torno de 252 quilômetros quadrados e possui cerca de 17.804 habitantes. É aproximadamente. Já está acusando que esse cálculo não dá exato. Você vai trabalhar com aproximação. E aí não tem segredo. Na questão 3, tu tens aí em mãos os habitantes. São quantos? 17.000. E vai dividir isso aqui pela área, que é de quanto? 200. Como você não tem uma máquina e você vai ter que fazer isso no braço, quando você começar a dividir, não precisa nem terminar a divisão. Vai ocorrer mais ou menos assim, ó. Você vai ter que pegar, fazer a divisão, executar. E aí quando você dividir aqui vai dar 7. 7 vezes 252 vai dar 1.764. Para chegar em 1.780, então vai 16. Aí você vai baixar quem? 4. Beleza. Quando você baixa o 4, 164 dá para dividir por 252? Então qual o próximo passo? Baixar quem? Um zero imaginário, não é isso? Quando você faz isso, coloca 0 e coloca quem, pessoal? A vírgula. Já tem resposta, não já? Qual a resposta, pessoal? 70,1. Porque é aproximadamente. Nem precisa eu concluir a divisão. Você vai fazendo a divisão e vai olhando para as alternativas, ó. Aí você já tem 70, alguma coisa, aproximadamente 70,1. Olha o gabarito dessa questão aí, letra quem? Letra B. Não vem mexido. Depois tu me manda essa daqui. Essa aqui foi de agora, não foi? Foi. Uhum. Nas próximas listas ela vem. Questão 1. A questão 1 diz assim: a razão entre o número de janelas e de portas de uma casa é igual a 3/4. Quantas portas há nessa casa? Se ao todo são 2 portas a mais que janelas. Vamos lá, vamos tentar arrancar as informações. Ele começa falando sobre razão, não é isso? Eu disse bem no começo da aula que razão significa o quê, pessoal? Divisão. Ou seja, quando ele diz assim, a razão entre o número de janelas e o número de portas vai ser igual a 3/4. Olha que interessante. Se tu pegar a quantidade de janelas e dividir pela quantidade de portas, é 3/4. 3/4. O que ele pergunta para a gente na questão? Quantas portas? Quantas portas existem nessa casa? Ele em seguida dá uma informação que é crucial para vocês. Se ao todo são 2 portas a mais que janela. Em quantidade, tem 2 portas a mais que o número de janelas. Por exemplo, se tiver 8 janelas, tem 10 portas. Se tiver 20 janelas, tem 22 portas. Pegaram a ideia? Pronto, ele quer saber a quantidade de portas. Para evitar fazer essa questão montando equação, que nós aprendemos a fazer assim, não foi? Chama de x, x mais 2, faz meio pelos extremos.
você poderia perfeitamente apenas olhar para as alternativas. O que é que eu tenho na letra A? Na B? Na C? E na letra D? Olha, qualquer uma dessas aqui é minha resposta, não é isso? Mas só uma vai ser. Ele quer saber a quantidade de quê? De portas. Tranquilo? E nós sabemos que tem 2 portas a mais do que? Vamos testar. Aquela que der a razão 3/4 é a minha resposta. Olha só. Se tiverem 8 portas, vão ter quantas janelas? 6. Porque tem 2 portas a mais que janelas. Se tiver 8 portas, tem 6 o quê, pessoal? Não é assim? Ó, vamos pegar essa configuração e vamos jogar aqui para ver se dá 3/4. Janelas, tem quantas? Portas. Dá para simplificar? Me ajuda. Por 2. 6 por 2. Olha que coisa linda, 8 por 2. Bateu com a razão? Qual o gabarito da questão? Letra A. Nem precisa testar mais nada. Vamos testar B para ver se dá? Vai dar não, ó. Quantas portas? 9. Quantas janelas? Aqui vai ficar 7 sobre quê, pessoal? Dá para simplificar isso aqui? Ó, e é igual a 3/4? Quantas portas? Quantas janelas? Pega 8 por 10. Dá para dividir por 2? 8 por 2? 10 por 2. Quanto é que deu a razão? 4/5. Você tem que dar quanto, pessoal? A única que dá 3/4 da letra A. E aí a minha vida se resumiu a fazer só divisão. E testar. É uma saída, tá bom? Se você quiser fazer o jeito tradicional, é chamar x, x mais 2, jogar, fazer meio pelos extremos, dá para fazer. Mas é uma saída, nesse modelo simples de questão, você testar as alternativas e ver qual aquela que dá razão 3/4. Beleza, gente? Tranquilo? Dividir por 2. Simplifiquei a fração. Mas essas portas que o senhor disse que mais, é 4 vezes 2? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Se botar 8 portas, são 6 janelas, 2 a mais. Também, todos os funcionários públicos também. Aproveita tirando do professor também aqui. Tira só do professor dando aula e depois tira da turma. Peguei uma coisa de longe, peguei uma coisa de longe aqui, ó. Não, tá longe, não dá pra ver não. Pra ver não. Uhum. Gente, daqui a pouco eu quero conversar. Eu quero conversar com a terapeuta, as técnicas de enfermagem, eu já vou ser terapeuta e as primeiras. Vamos aqui, primeiro aqui. Tem a sala 3 aqui. Sala 3. A primeira, a segunda terapeuta, a primeira tem na sala. Só 3 a 5 minutos. Faz um papinho. Depois da minha aula, né? Já disse pra ela? Já falei. Quando quer sair 8 e 10? 8h20. 8 e 20, né? E depois tu compensa. Isso, já falei pra eles. Na oitava semana ele compensa. Porque assim, a gente termina cronologicamente as 7 semanas. A gente pode acabar na oitava, na nona, dependendo de... Eu vou sair mais cedo hoje. Não, agora não.
Não faz? Não faz. Você é um bom professor, você. Vamos lá? Eu dou aula no avanço lá. Pessoal, vamos lá. Análise combinatória. É um assunto extenso. A gente vai dividir ele assim, em duas partes. Agora a gente vai ver PFC, que é a base do assunto. É importante. Isso aqui já dá uma base para você entender esses três aqui, que tem relação entre si. Mas o que é análise combinatória? O que é isso aqui? Análise combinatória. Eu sempre gosto de explicar esse assunto a partir desse modelo de pergunta aqui, ó. De quantas maneiras, também pode ser chamado modos distintos, um evento pode ocorrer. Isso aqui é meio que regra. Quando essa pergunta aparece na questão, se aparecer essa pergunta, tu já sabe que é análise combinatória. A análise combinatória, gente, ela quer que vocês montem conjuntos. Só que ela não quer saber quem são. Ela quer saber quantos são. Por exemplo, imagina vocês aqui nesta sala e eu desse um comando para vocês. Turma, vamos fazer o seguinte. Cada um de vocês vai ficar de pé agora. Turma, ficar de pé. Cada um de vocês vai cumprimentar o colega. Vai apertar a mão do colega. Vai apertar a mão do colega. Com uma condição. Cada um de vocês só pode apertar a mão do colega uma única vez. Se eu ficar bem aqui com um papel e com uma caneta, vai dar trabalho. Mas dá para eu contar quantos apertos de mão vão sair aqui. Se eu organizar vocês e eu for contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, deu 500 apertos. Vai demorar. Por isso que entra na parte matemática para te ajudar a fazer esse cálculo sem contar no braço. Já pensou essa sala aqui com 200 alunos? E eu tendo que contar quantos apertos de mão saídos? Não dá. Ou dá, mas vai demorar demais. Ou então, se eu chegasse para ti com a cartela da Mega Sena, olha aí, marca 6 números aqui. A cartela da Mega tem 60 números disponíveis. Vai marcar 6. Quantos jogos diferentes de 6 ela pode fazer? Ela dá mais de 170 milhões. Isso tem que ser cálculo matemático para chegar nisso. Então, quem responde isso? Combinatória. De quantas maneiras você pode montar um conjunto. E aí nós temos o PFC, que é o princípio fundamental de contagem. Princípio fundamental de contagem. Nós vamos trabalhar com a essência, com a base do conteúdo, tá bom? Então prestem atenção. Quando você for trabalhar problemas desse tipo, você sempre vai trabalhar com isso aqui, pessoal. Com as opções. As chamadas possibilidades. Eu gosto muito de usar essa palavra aqui, ó. Cardápio. Porque se você chegar num restaurante, é no cardápio que estão quem, pessoal? As opções que você tem para escolher. E todo princípio fundamental de contagem também é chamado de princípio multiplicativo.
bem básico, só para a gente começar a entender e a relembrar isso. Você chega no restaurante, abre o cardápio, e lá no cardápio tem entradas, 10 opções de entradas diferentes. Prato principal, 8 opções. Sobremesa, tem 9 opções de sobremesa lá para você. De quantas maneiras distintas um cliente poderá escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Aqui é aquela básica da básica da básica, para tu entender que tu tem que olhar para o teu cardápio, porque lá dentro tem as tuas opções, que você precisa fazer o que com as opções no final, pessoal? Multiplicar. Poxa, para escolher a entrada, tu tens 10 opções diferentes, é ou não é? Tu pode escolher qualquer uma dessas 10 opções. Para tu escolher o prato principal, tu tem quantas opções lá? 8. E para você escolher a sobremesa, o que é que eu faço com as minhas opções, pessoal? Multiplica. E você vai conseguir montar aqui, ó, quantos pratos possíveis, pessoal? 720 escolhas possíveis. 720 conjuntos diferentes você pode montar aqui. Se você for lá todo dia e quiser escolher um prato diferente todo dia, você tem 720 dias para escolher sem repetir. Então, o princípio de contagem trabalha com isso. Busque as chances e multiplique elas. Essa é a ideia principal. É assim que nós começamos a estudar o assunto, tá bom? Então, preste atenção na questão 5. Questão 5 do nosso material. Para criar uma senha segura para o cofre, José usou um programa que gera aleatoriamente uma senha, de forma que o primeiro dígito da senha é uma vogal maiúscula. O segundo dígito da senha é um algarismo par diferente de 0. Sublinha a palavra algarismo. Terceiro dígito é um algarismo ímpar. Quarto dígito é uma letra minúscula de C a J. Quinto dígito é uma letra maiúscula ou minúscula de M a P. Qual é o número de possibilidades de senhas que este programa pode criar? As senhas geradas vão ter quantos dígitos? 5. Primeiro dígito da senha, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá aí. Só que para cada dígito tem uma condição, não tem? Esse primeiro dígito, qual é a condição dele, pessoal? Que ele deu aí na questão? Uma vogal. Quantas vogais eu tenho? Então, ali, eu tenho quantas opções? 5 opções. A, E, I, O, U. Posso usar qualquer uma delas. Então, aparece para mim 5 possibilidades. No segundo, o que é que ele fala do segundo aí? Um algarismo par diferente de 0. Não é número, é algarismo. O aluno me questionou hoje assim, professor, mas como é que pode ser par se é infinito? Mas não é número, são os algarismos. Nosso sistema de numeração usa quantos algarismos? Quantos? 10.
o nosso sistema de numeração, o que nós estudamos, o que nós conhecemos, é o sistema de numeração decimal. Quem são os nossos algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e quem, pessoal? A partir desses algarismos é que nós conseguimos formar quem? Os números. Você vai combinando eles e formando números. Mas nós só temos 10 algarismos. Então, o segundo lá diz o quê? Que tem que ser um algarismo o quê, pessoal? Diferente de quem? Quem são os pares diferentes de 0? 2, 4, 6. Então, eu tenho quantas opções? 4 opções. Eu não posso usar o 0, beleza? Só o par que não é ele. 2, 4, 6 ou 8. 4 possibilidades. O terceiro dígito é o que aí, pessoal? Um algarismo ímpar. Quem são os ímpares lá? 1, 3, 5, 7. Quantas opções? 5 opções. O quarto aqui, fala em quê? Uma letra minúscula de C até onde? C, D, E, F, G, H, I, J. Quantas opções eu tenho? 8. E o quinto dígito é o que, turma? M-A-P. M, N, O, P. Quantas opções? Quantas opções? Quantas opções? Quantas? É a pegadinha da questão bem aqui. É 8. Se tu botar 4, tu vai errar. Por que é 8, pessoal? Porque diferencia maiúscula ou... O ou é soma. Você tem M, aí de M é quanto? É M é de quem? M, N, O, P. Como ele disse, maiúscula ou minúscula, quantas maiúsculas eu tenho? 4. M, N, O, P. E quantas minúsculas? Então, qual o total de opções? O caractere maiúsculo e minúsculo diferencia elas, tá bom? Então, são 8 opções. E aí, o que é que eu faço agora, irmãos, para ser feliz? Multiplica. 6.400 senhas. Tem isso aí? Se você colocasse aqui o 4, você ia encontrar 3.200. E nem essa alternativa tem na questão aí, né? Mas se ele quisesse, assim, brincar com a nossa cara, ele tinha botado 3.200. E tinha um monte de gente que ia botar 3.200. Por conta desse detalhe. Maiúscula ou o que, pessoal? Minúscula. Tem que somar. Tem que ser 8. Tudo bem? Tranquilo? O que é que nós estamos percebendo nessa introdução desse assunto? Uma coisa que fica bem clara para vocês. A análise combinatória sempre vem nas provas de raciocínio lógico. Ele é um assunto matemático, mas sempre ele vai estar presente nas provas de raciocínio. São 2, sempre vão estar. Probabilidade e combinatória, sempre vão estar. Porque não é só cálculo matemático. 70% a 80% da questão é leitura, é interpretação. Você olha para uma questão dessa, e olha para uma dessa, o princípio é o mesmo. Mas você tem que absorver a essência da questão, o que ele está pedindo, tentar descobrir o que é que ele quer. Olha só, eu coloco assim para vocês. Uma lotérica. Aqui eu tenho uma lotérica. Nesta lotérica aqui está o Gilberto Campelo. O Gilberto Campelo é o cara responsável em organizar a fila dos clientes da lotérica. O Gilberto Campelo, quando chegou lá, tinha 8 clientes lá fora. 8 clientes. 3 desses 8 eram idosos.
e tinha 3 gestantes. De quantas maneiras possíveis, de quantos modos diferentes, o GC vai organizar essa fila? Sabendo que as gestantes são primeira prioridade e os idosos, segunda prioridade. E aí, de quantas maneiras possíveis ele pode organizar essa fila? Vamos lá, me ajuda. São quantos lugares ao todo aí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é assim? Mas preste atenção que ao organizar a fila, o Gilberto Campeiro tem prioridades. A primeira delas são elas têm que estar aqui na frente. São quantas gestantes? Então, o Gilberto vai se preocupar primeiro em organizar as gestantes, as mulheres grávidas. Foca somente nesses 3 lugares aqui, ó. Quando o Gilberto for colocar a primeira gestante aqui, ó, ele tem quantas opções de escolha? 3. Não é isso? Ele tem 3 mulheres grávidas e para colocar uma bem aqui, ele tem 3 opções. Quando o Gilberto for colocar a segunda grávida bem aqui, ele vai ter quantas opções de escolha? Só 2. Ele já colocou alguém na frente, não é isso? E depois sobra uma para ocupar o 3º lugar. Logo em seguida, ele vai organizar quem, pessoal? Mesmo raciocínio. Quantos idosos aqui? Aqui e aqui. E ainda sobram quantos lugares? Porque ainda tem 2 pessoas, não tem? Então, ele organiza também essas 2 pessoas que são o restante. Aqui com as opções. E depois, o que é que eu faço com as minhas possibilidades? Multiplica todo mundo. 6, 6, 72. Então, Gilberto pode organizar sua fila de quantas maneiras? 72 maneiras diferentes. Precisamos treinar isso. Isso é treinável. Treinando, você aumenta o que eu chamo de percepção. E vai chegar um momento que você vai olhar para a questão e você vai dizer assim, eu já fiz uma questão dessa parecida, ó. Você já sabe o raciocínio que você vai ter. Não treinou, não aprende. Fica as lacunas na mente. Tu sabe que tem que multiplicar, mas não sabe casar as ideias. Então, contagem precisa treinar. Tudo bem?
Quantas placas de veículo nós podemos montar aqui, ó, nessa situação? Idealiza a placa do veículo com essa configuração aqui. A placa tem 3 letras seguidas de 4 algarismos. Eu quero saber quantas placas nós podemos montar, sabendo que as letrinhas são vogais. Vamos começar pelas letrinhas, não é isso? Elas são o quê? Tem quantas vogais no alfabeto? Então eu tenho quantas possibilidades? Então, quando eu for colocar a primeira letrinha bem aqui, eu tenho quantas chances? 5. Aqui. Aqui. 5. E aqui? 5. Por que não 4 e por que não 3, Fernando? Quando ele coloca no conteúdo aqui da questão vogais, ele tem que falar bem aqui, ó. Se ele colocasse assim, vogais distintas. Opa, mudava tudo, não mudava? Porque eu não posso repetir as vogais. Se ele colocasse vogais diferentes, seria o que, pessoal? 5, 4, 3. Agora, quando ele coloca simplesmente vogais e não menciona distintas, subtém-se aqui que eu posso o quê? Repeti-las. Eu posso ter uma placa B, A, O. Por isso que eu não vou decrescer. Então, cuidado aqui, ó. Vogais, eu não decresço. Vogais diferentes, 5, 4, 3. Foi dito alguma coisa na questão em relação aos algarismos? Quantos algarismos nós temos disponíveis? 10. Lembra do nosso sistema. Então, aqui seria o que, pessoal? 10, 10, 10. E aí, para matar danado, o que é que a gente faz, pessoal? Multiplica tudo. Fica 125. 1, 2, 3, 4. 1.250.000 placas eu posso montar. Então, muito cuidado quando você lê a questão com essa palavra distintas, para você saber se eu preciso ou não decrescer as chances. Fechou, gente? Pegar a ideia inicial. Essa ideia inicial é tudo, tá? Quando a gente for trabalhar na próxima aula, permutação, combinação e arranjo, isso aqui já dá uma ajuda legal para vocês. Ficou legal? Deu para entender? Deu para perceber qual o caminho que vocês vão ter que fazer? Esse é o caminho que vocês vão percorrer. Antes de encerrar, ó, meu contato. Qualquer coisa pode falar comigo no WhatsApp. Meu Instagram. Lá no meu Instagram você vai ver os cursos que eu faço isolados. A gente fez uma campanha bonita aí que foi as operações SEMEC. Agora vai aparecer as operações de matemática, de FMS. O que são as operações? São aulas pontuais que a gente faz a cada 15 dias com questões. Só que essas aulas são 100% online pelo meu canal, link privado. Essa aula fica disponível para você até o dia da prova. É só você ir lá no meu... Oi? Não entendi. De qual questão? Das placas? Deixa eu só terminar de dar meu recado que eu falo, viu? Então, pessoal, a gente tem os nossos encontros, que são encontros isolados de raciocínio. A gente entende da importância que tem. A gente vai promover também os nossos aulões, que são os aulões aos domingos, de português e de raciocínio lógico. E também nós temos um curso isolado que até já começou. Todo sábado nós temos 8 encontros de raciocínio lógico para a Fundação Municipal. São 8 aulas baseadas no edital, com questões totalmente diferentes das questões que a gente usa aqui, certo? E essa aula é presencial e online. Você tem acesso à aula depois. E são 8 aulas mais um simulado comentado. Terminou as 8 aulas, um simulado e esse simulado é comentado.
você pode optar presencial ou online. Porque o curso paralelo, ele serve como reforço. Tá? Você vai dar no seu curso as mesmas questões que você utiliza aqui? Não. A teoria sim, mas as questões são diferentes. E amplia. Então a gente está com a turma aí com 60 alunos, começamos a aula sábado agora. Quem quiser participar, ou que se interessar, não, eu vou dar um reforço, é só falar comigo. Lá no meu Instagram também tem. Amanhã já tem a segunda aula do curso. Tá? De 2 às 4, sempre das 14 às 16. Eu posso utilizar as duas modalidades? Eu não posso ir nesse sábado, eu posso assistir ela online? Pode. Mas eu quero no outro sábado ir presencial. Eu posso? Pode. Você pode usar as duas modalidades do curso. São 8. Certo? O 9º sábado é o simulado. O curso tem cronograma com os conteúdos e tudo direitinho para vocês. Se interessarem, pode falar comigo. Sempre é noite. As minhas operações ocorrem ou dia de quinta à noite, das 22 à meia-noite, e as nossas operações, ou aos domingos tarde. São aulas só de raciocínio, tá, gente? Quem quiser aprimorar, tá lá. Isso é um reforço, é como é que a gente fala, Gilberto? Um paliativo, né? Uma ajuda, não é isso? Então, se precisarem e quiserem, nós estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? E sempre na sexta-feira a gente vai se encontrar aqui. Vamos lá? Vamos para cima? Vamos ser aprovados? Pois, um bom final de semana. Sim. Pessoal, não é letra da condição? A letra tem que ser o quê? Segundo o que nós exigimos. É uma? Eu coloquei a palavra distintos aqui. Então eu posso repetir as vogais. 5, 5, 5. Beleza? Na parte dos algarismos, pensa sempre que se eu não dei para vocês um cardápio, os meus algarismos são sempre de quantos, pessoal? 10. Do 0 a quem? Então eu tenho quantas opções aqui? 10, 10, 10. Se eu tivesse dito que os algarismos são todos diferentes, seria como? 10, 9, 8 e 7. E depois desce o braço e multiplica. Show de bola? Valeu, gente. Até sexta. Um abraço a vocês.